Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, e vamos ler o verso de número 15. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso de número 15. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Glória a Deus. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as vossas vinhas estão em flor. Vamos repetir todos juntos? Apanhai-me as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém? Há muito tempo atrás, eu ouvi uma ministração meditada, trazida do coração de Deus para o meu coração, e se eu não me engano foi através da vida do pastor Pedro, do vô Pedro, como a gente chamava, pastor vô Pedro. E eu fiquei muito impressionada com esse verso. E há muito tempo Deus vem falando ao meu coração a respeito desse verso, daquela ministração, e eu tinha poucas recordações daquilo que me havia sido ministrado naquele tempo. Mas eu sabia que foi algo muito importante para o meu coração. E Deus trouxe nesses dias ao meu coração um estudo que falava sobre esse versículo. E eu comecei a estudar e até compartilhei com a Karen, né, Karen? Fiquei até meio assustada de tudo que Deus falava ao meu coração e tratava com o meu coração. E eu não sabia que eu estaria ministrando aqui hoje à noite. E ardeu no meu coração esse versículo. E eu comecei a estudar e a pesquisar e a me aprofundar na grandeza da revelação que tem um versículo para nossas vidas. Como a minha história, a tua história, a minha vida, a tua vida, se você permitir, um versículo muda. Pode te levar de volta para o caminho, para a direção, para o foco. E eu creio em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração de uma maneira muito simples, mas muito poderosa. E eu louvo a Deus por essa palavra que o pastor Samuel deu aqui na introdução, porque eu disse, Deus, dura é essa palavra dessa noite. Mas eu sei, Deus, que o teu óleo não vai faltar. Que o poder do teu Espírito Santo nessa noite vai se manifestar para trazer cura, libertação, transformação do nosso coração, do nosso caráter, do nosso posicionamento, com uma herança tão grande que eu e você temos, desde o dia em que nós fomos enxertados na videira, nós passamos a ser uma vinha. E eu quero que você segure isso no coração, porque isso que o pastor Samuel falou nessa noite, essa palavra que veio ao meu coração para compartilhar, fala de santificação. E a santificação é algo que é trabalhoso, é algo que pede de nós um quebrantamento, pede de nós um esforço, pede de nós uma dedicação, mas a Bíblia diz que sem santificação, eu e você não veremos a Deus. Por mais que nós queiramos, que nós cantemos, que nós
nos esforcemos, mas sem santificação, eu e você não veremos a Deus. E essa noite eu quero falar sobre isso. E esse versículo ele começa com uma ordem: apanhai-me. Não é espante, não é afoguente, mas é apanhe. Apanhai-me. Apanhai-me as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque a nossa vinha está em flor. Nossas vinhas estão em flor. E eu quero falar para vocês que, em primeiro lugar, sobre as vinhas. As vinhas eram um bem precioso para os judeus. Os judeus, quando tinham essa propriedade, eles ali cultivavam a plantação da uva, dos vinhedos. Essa terra, por Deus, era orientada, e essas vinhas, a não serem vendidas. Elas passavam, porque Deus diz em Levíticos que toda a terra é do Senhor, e que ninguém pode vender por direito perpétuo terra nenhuma. Eu vou passar para vocês, lá em Levíticos 25, de 23, capítulo 25, verso 23, 25, 27 e 28. Até fala de quando um judeu passa por uma situação difícil, que ele fica pobre, que ele vende, aí depois ele tem que ser restituído, e depois vem toda aquela lei da restituição nos 50 anos. Então, uma vinha era um bem precioso. De uma vinha envolvia uma família toda no trabalho dessa vinha. Essa vinha falava, quem a tinha, que tinha que guardar junto com a vinha um princípio de Deus. E quem tinha uma boa vinha, tinha uma boa terra, tinha uma boa herança. E em segundo lugar, eu quero dizer para vocês que todos que têm uma boa vinha, uma boa promessa, uma boa herança, também têm inimigos. Toda boa vinha, toda a herança, toda a promessa, ela tem inimigos. E aí é que entra a figura do mal em forma de raposa. A raposa é conhecida biblicamente como um animal astuto, dado ao mal. É um animal traiçoeiro, dissimulado, fingido, prepara o ataque dissimuladamente na hora certa e não tem misericórdia da sua vítima. E ela se alimenta ela é carnívora, ela se alimenta de animais, ela se alimenta de frutos, e a vinha era algo que a raposa então tinha como alvo para destruir. Mas a palavra fala da raposa e fala das rapozinhas. E nós vamos falar um pouquinho de início da raposa, como uma forma, um exemplo do mal atacando uma herança que eu e você temos. Você sabe qual é a tua herança? Em Cristo Jesus? Qual é a tua maior herança em Cristo Jesus? A vida eterna, a salvação. Essa é a tua maior herança. Mas até você não chegar na terra prometida, você aqui na terra foi constituído para frutificar. Você foi enxertado na videira verdadeira, aonde o Deus é o viticultor, e aonde Deus vem e limpa a videira para que ela produza mais frutos, e aquela que não produzir fruto é cortada e lançada fora. E Deus fala que nesse processo, em João 15, nesse processo do cultivo da videira, Deus quer que você frutifique para que o teu gozo seja completo, pleno, para que você tenha a alegria, para que você goze de alegria, para que você olhe os frutos que na tua vida está sendo gerado pelo Espírito Santo, e isso te encha de gozo, de prazer e de alegria. Então, queridos, para vocês entenderem o trabalho do inimigo, nós temos alguns exemplos na Bíblia
E eu não vou ler, eu vou relatar para ser mais rápido. E nós vemos em 1 Reis, capítulo 21, 1 a 16, se você quiser anotar. Uma história que mostra para nós na Bíblia sobre o rei Acabe. O rei Acabe e Nabote. O rei Acabe olha para a vinha de Nabote e deseja aquela terra e aquela vinha. E ele sai do seu palácio e vai até Nabote numa visita que devia sim ter chamado a atenção de todas as pessoas que moravam em volta, afinal de contas era o rei visitando um conservo. E essa é a figura da raposa dissimulada, porque a intenção do coração do rei era tirar a vinha, a terra, que era de Nabote, para agregar a sua, para que ele pudesse fazer uma horta maior, um jardim maior. A ganância. E ele chega até Nabote e diz: Nabote, dá-me a tua vinha e eu vou te dar uma terra melhor, maior. Troca comigo, faz essa troca, faz essa barganha comigo. Quantas vezes você recebe propostas como essa na tua vida? Troca o santo. Sabe, não é tão puro. Sabe, eu vou te dar mais. Ah, não é bem assim. O dízimo não é bem assim, a oferta não é bem assim, esse negócio de santificar não é bem assim, é só um pouquinho. Eu preciso, eu quero. O inimigo sempre vem com uma proposta atrativa para te tirar da direção, do foco de Deus, para levar a tua promessa, para tirar a tua herança. Nabote resistiu, e aí o rei disse: olha, então coloca um preço, e eu te pago o valor que você colocar. Nabote não aceitou a troca, não aceitou a quantia em dinheiro, não aceitou o terreno maior, que ele pudesse escolher, porque afinal de contas o rei tinha poder e autoridade para lhe dar qualquer terreno e qualquer valor. Você já fez um negócio onde você tem a oportunidade de colocar o preço que você deseja? Muitos já tiveram. Eu não estou falando que é ilícito. Aqui era uma tentação. Era uma coisa que estava atraindo um engodo para o coração de Nabote. Mas Nabote era um homem temente a Deus. E ele sabia que aquela vinha, aquela terra que estava com ele, era uma herança dos seus pais e também uma herança do Senhor, e tinha também sobre aquela terra uma ordenança do Senhor, para que não fosse vendida por valor algum. Querido, quando nós temos uma bênção, quando nós temos uma herança, quando nós temos algo valioso do mundo espiritual para as nossas vidas, princípios, são coisas que não têm preço, são coisas que não tem como medir o valor, não tem como negociar. E eu fiquei impressionada, e agora não vou entrar em detalhes maiores, porque muitas vezes nós cristãos somos tão fracos no entendimento da herança que nós temos, no compromisso que nós temos com a videira em qual estamos enxertados. Muitas vezes, eu até falei no curso de libertação, nós oramos, temos dificuldade para orar pelos alimentos quando nós estamos em um restaurante. Quantas festas comemorativas
que eu fui e que eu fiquei constrangida, porque as pessoas que conhecem a palavra de Deus vão às mesas se servir antes de uma oração de agradecimento a Deus, não por religiosidade, mas por temor a Deus, por agradecimento a Deus. Quando nós vemos aqui nos frigoríficos da BRF, no abatedouro, como que é imposta as leis, como que é feito o abate dos frangos, a sangria, a posição, se impõe, são conhecidos, são respeitados. Nenhum crente jamais deveria aceitar oferta alguma que pudesse comprometer a sua comunhão com o Pai, a sua herança eterna na glória. Nada pode ser mais atrativo para a minha vida, para a tua vida, do que essa herança conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhum prazer, nenhum desejo realizado, que pudesse ser realizado, poderia ter esse poder persuasivo de me tirar a vinha que me foi dada. A vinha que te foi dada. A sua herança eterna. Nabote, por não ceder, foi caluniado, injustiçado, levantaram-se falsa testemunha contra ele, morreu apedrejado, mas não negociou a sua herança, os seus princípios com o inimigo. E o inimigo tem essa sagacidade. Quando ele vê que a obra, a vinha, está florescendo, que vai gerar frutos, ele levanta o mal em forma de raposas traiçoeiras. E eu achei bem interessante, porque quando eu pesquisei sobre raposas, eu li esse versículo, que o próprio Senhor Jesus fala em Mateus 23, 31 a 32, para vocês procurarem e lerem em casa. Quando Jesus estava pregando, expulsando demônios, curando os enfermos, vêm os fariseus e dizem para ele: olha, para com isso, larga isso, foge daqui, porque Herodes, o rei, está procurando para te matar. E Jesus não era fraco. Jesus disse para ele: o rei, manda dizer para o rei, ele disse: avisa aquela raposa, avisa aquela raposa, que eu vou continuar expulsando demônios, curando, no primeiro, no segundo e até o terceiro dia, até que a obra se concretize, até que a vontade do Pai seja realizada. Essas raposas, essas situações, muitas vezes, elas são bem esclarecedoras. A gente diz: não, isso aqui está na cara que é do inimigo, não é verdade? Você já não viu isso? Que tem umas propostas, que tem umas perseguições, que você identifica na hora que é coisa do inimigo, e você resiste. Mas e as raposinhas que esse versículo fala? Quando nós olhamos para as raposinhas, e eu até olhei para umas quantas delas e disse: mas são tão bonitinhas, porque não é esses gambá aí que a gente chama de raposa, tá? Quando elas são pequenininhas, gente, elas são muito bonitinhas. E eu disse: é verdade. Olhando para elas, nós a vemos como um animalzinho tão bonitinho, tão frágil, incapaz de fazer mal. Mas aqui nesse versículo, eles diz que as pequenas raposinhas eram as piores. Porque elas vinham e acabavam com o quê? Com as flores. Elas vinham na videira, na vinha, quando ela estava em flor. Se destruir a flor, aborta o quê?
o fruto. Não há fruto. E se não tem fruto, se eu e você não produzimos fruto, nós somos cortados fora e lançados no fogo. Em nossas vidas, essa figura de raposinha fala de sentimentos, de pensamentos, atitudes, pecados ocultos. Que se nós deixarmos entrar ou deixarmos permanecer, destroem a nossa... antes que o fruto nasça, destrói as flores, destrói a nossa comunhão com Deus. Nós não florescemos, nós não frutificamos, porque Cristo não está em nós. Nós precisamos estar nele e ele estar em nós. E isso, gente, nos leva a perder as bênçãos do Senhor e a comprometer a nossa salvação, a perca da nossa herança. Cuidado com as raposinhas. E eu anotei aqui, pensando nessas raposinhas, nessas pequenas coisas, eu escrevi: tenho visto que na maioria das vezes, as nossas derrotas, as quedas das pessoas, não são os grandes problemas, mas as coisas pequenas as levam a grandes consequências, a grandes quedas. São as pequenas coisas da vida que podem atrapalhar os grandes planos e propósitos e bênçãos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Esse versículo de Cantares nos abre um entendimento de como nós precisamos vigiar, de como nós precisamos cuidar dessa herança. Nos abre um universo de possibilidades para entendermos que os pequenos problemas do dia a dia podem confundir a nossa caminhada. E tudo isso acontece quando nosso coração começa a se distanciar de Deus. As circunstâncias, elas acabam nos dominando. E quando menos nós esperamos, nós somos derrubados por pequenas raposinhas. Começou pouquinho. Começou atacando a flor, para que fosse abortado o fruto. Amados, nós devemos vigiar o coração, para que ele não nos afaste da vitória que Deus tem e deseja para mim e para você. O que nós temos abrigado no nosso coração? Quais as raposinhas que têm entrado na minha vinha, na tua vinha? Quais as raposinhas que você ainda não decidiu apanhá-las e tirá-las fora da sua vida? E que estão aí, destruindo a flor, impedindo o nascimento do fruto, e quando dá fruto, come o fruto. Isso fala de descuido de vida cristã. Descuido com a herança, com o precioso de Deus. Trocando o precioso pelo vil. E o que seria essas raposinhas? Eu queria falar sobre algumas, bem rapidamente. Umas que já me atacaram, já persegui, já apanhei, já tirei fora. Outras que o Espírito de Deus está me trazendo
através dessa palavra, uma mente renovada, para que eu vigie. Para que você vigie. Por isso eu estou compartilhando contigo. A tua vida não é uma vida de religiosidade. A tua vida é uma vida que frutifica. Amém? Você frutifica. Você é uma vinha do Senhor aqui na terra. Você é precioso, você é preciosa. A tua herança é preciosa. Oh, meu Deus, a tua herança é preciosa. Vocês viram essas crianças dançando aqui na frente? E eu olhei e pensei, essa é uma grande florata. Estão florescendo aqui. Os pais vão cuidar, vão proteger, para que essas flores venham a dar grandes frutos. Vocês entendem? Que se não cuidar dessa geração aqui, quantas não vão gerar o fruto, quantas não vão multiplicar, não vão frutificar. Isso aqui é a herança do Senhor. Falou muito comigo essas crianças aqui nessa noite. Elas não estão dançando aqui para fazer uma apresentação. Elas estão aprendendo a servir, a adorar, a frutificar. É isso que o pai e a mãe devem dizer, filho, como você frutificou para o Senhor hoje, enquanto você adorava dançando. Você não se apresentou para a igreja, você adorou a Deus. Você dançou com o Cordeiro. Você dançou para a alegria de Deus. Claro que para a alegria dos pais, mas em primeiro lugar, para a alegria de Deus. Frutificando. Isso é lindo demais. É precioso demais. Mas eu quero falar para vocês sobre uma raposinha que se chama precipitação. Fecha teus olhos. E pensa nessa palavra. Precipitação. Você já fez algo precipitado e sofreu? Eu já. O precipitado peca, erra. A precipitação pode afastar você da terra da prosperidade. Você pode jogar tudo por terra devido a uma pequena atitude, uma decisão ou uma palavra pronunciada num momento de descontrole, num momento em que o teu coração faz uma escolha sem a direção de Deus. Você se precipitou. E você vai colher o fruto dessa precipitação. A exemplo disso, eu quero lembrar vocês de Esaú. Esaú sai à caça, não consegue caçar, chega em casa com fome, cansado, sente o cheiro de um guisado vermelho, e na precipitação, ele troca o quê? A primogenitura por um prato de lentilha. Ele trocou a bênção, uma bênção que se instalaria na sua geração, que frutificaria na sua multiplicação, que frutificaria nos seus bens, por precipitação. Moisés, no livro de Números, no capítulo 20, do 7 ao 8, depois no mesmo 20, do 10 ao 11, quando ele chega com o povo que está murmurando, debaixo de uma opressão, chega na rocha que era para ele falar. Debaixo de um descontrole, ele fende a rocha. Perdeu a bênção de entrar na terra prometida. Josué, entrando na terra prometida, o povo todo sabendo dos grandes feitos de Josué, vem os gibeonitas para fazer uma aliança e vem com seus pães bolorentos nas suas
os seus alforjes, com as roupas velhas, empoeiradas, sandálias desgastas. Lançam os elogios para Josué dos seus grandes feitos e pedem para fazer uma aliança para serem apenas rachadores de lenha e buscadores de água. Josué, na precipitação, sem consultar a Deus, foi enganado por essas raposas, porque eles não estavam com as roupas velhas por terem viajado a tempo, ou com os pães bolorentos porque estava a tempo com os pães. Eles fizeram tudo premeditado para enganar Josué, e conseguiram. E o preço dessa precipitação foi lá no reinado de Davi, porque entre esse tempo houve no reinado de Saul uma perseguição e morte de gibeonitas, e lá no reinado de Davi, para que se aplacasse a ira de Deus, eles tiveram que entregar, que mataram, não velaram pela aliança, feriram a aliança. Eles tiveram que entregar em sacrifício de morte 7 filhos da linhagem real. Queridos, como a precipitação tem nos pego, porque nós não estamos mais acostumados a gastar tempo orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, santificando e recebendo a resposta de Deus. E aí nós vemos tantas sociedades feitas na precipitação, tantos casamentos feitos na precipitação, quantas posições tomadas, até mesmo o abandono da fé na precipitação. Abandonam as igrejas na precipitação por causa de uma situação vivida. É mais fácil sair do que resolver, acertar. Deixam a convivência da família e dos irmãos por precipitação do seu coração doente. Uma segunda raposinha chamada, essa é braba. Essa é a luta constante, não tem ninguém aqui que possa dizer, porque senão vai estar dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. A língua. Será? Tiago 3. Tiago 3 descreve a língua como algo que nenhum ser humano conseguiu dominar. Não pense de ti mais do que convém se tu acha que tu dominou, porque você não dominou. Ela é aguda, ela é constante. É preciso frutificar no domínio próprio para vencer as espetadas que a nossa língua dá. Leiam Tiago, capítulo 3. É uma inimiga feroz. Ela amaldiçoa. Fala mal. Lança contenda, dá falso testemunho. Vigie a raposinha. Todo animal se domina, mas a Bíblia diz que a língua, qualquer animal está sujeito a ser dominado, mas a língua. Olha como a língua te coloca em situações difíceis. Quantas palavras você gostaria de ter recolhido? Naquela hora, sabe, em que você se exalta, naquela hora em que você é colocado à prova diante de uma situação que te deixa irritado, irritada. Precisamos orar o que o salmista orou no Salmo 141:3. Faça a mesma oração que Davi fez. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Como nós nos comprometemos. Uma terceira raposinha
chamada orgulho. Terrível. Sustentação de toda e qualquer artimanha de Satanás. É tão terrível que no livro de Jó, a palavra de Deus fala sobre as escamas de Leviatã. E eu fiquei perplexa ao ler uma definição de orgulho e como ele enclausura, como ele fecha. E é exatamente isso. Jó 41, 15, 16 e 17 diz: suas fortes escamas. Vocês já viram peixe com escama dura, escama forte, que o arpão não penetra? Leviatã. Suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se achega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se pode separar. O orgulho é uma estrutura que o diabo explora nas nossas vidas para vir destruir a flor, impedir o fruto e, se está em fruto, para roubar o fruto, comer do fruto. O orgulho não permite que a pessoa se humilhe perante Deus. Ah, não, eu me humilho. Eu já recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Onde ficou o arrependimento? Onde tem estado o fruto do arrependimento? O orgulho não permite que a pessoa espere em Deus. Ah, não, eu consigo, eu vou fazer, eu posso. Eu tenho dinheiro para comprar essa propriedade, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu tenho dinheiro para viajar. Não, ora, Deus, tu tem um propósito com isso? Deus, eu quero comprar tal coisa, eu quero ir para tal lugar. Sabe quando nós decidimos as coisas na força do nosso braço, na nossa sabedoria, nós estamos intentando contra Deus. A palavra de Deus diz, agora não lembro o capítulo, o versículo, mas diz que o homem não tem como dizer, amanhã farei isso, farei aquilo, vou para lá, vou para cá. Isso é soberba do coração. Aí nós cantamos que nós adoramos a Deus. O orgulho não permite que a pessoa reconheça seus pecados. O orgulho faz com que eu veja o pecado na vida do meu irmão, o identifique, e fique ali querendo que ele se jogue no chão. Mas o meu irmão nunca me vê eu quebrantada, confessando, me arrependendo, pedindo perdão. O orgulho não permite que a pessoa volte atrás, porque ela fica insensível à voz de Deus. E tem pessoas que tomam decisões precipitadas, e quando a gente conversa, diz assim, mas se Deus falar comigo... Vocês já ouviram isso? Mas se Deus falar comigo, a gente pega a palavra, lê, e Deus não está falando com ela. É uma fala particular. Só que não quer ouvir, não busca Deus. A pessoa começa a se estribar no seu próprio entendimento. Ela caminha pelo seu próprio entendimento. Porque a estrutura de orgulho faz com que ela não receba aquilo que a palavra diz, que na multidão de conselhos há sabedoria. Quem é fulano para vir dar pitaco aqui na minha vida? Para vir querer me aconselhar? Ele que olhe para a casa dele, para os problemas dele. A pessoa torna-se soberba. Toda estrutura de orgulho se opõe a Deus. Todo orgulhoso é resistido por Deus. Deus resiste o soberbo, porém dá graça ao humilde. Todo orgulhoso está predestinado
a grandes quedas. Misericórdia. Uma quarta raposinha, chamada desejo. Prestem bem atenção, porque foi assim, muito forte. Porque quem é que deseja coisas, algo, além de mim? Nós somos todo dia, nós acordamos desejando. Não é verdade? Eu desejo isso, eu desejo aquilo. É meu sonho, é o meu desejo. Queridos, o desejo é um sentimento muito sutil. Quando ele se torna incontrolável, ele é um laço. Tem pessoas que comprometem as suas finanças porque têm um desejo incontrolável de ter as coisas, de comprar as coisas, de obter as coisas. Quando o desejo passa a ser a motivação do teu coração, ele se torna um laço, porque você começa a ver as vitórias dos outros e você começa também a desejar aquilo que o outro tem. A casa, o carro, o emprego, o ministério, a unção, o carisma, a esposa, o esposo, o corpo, o cabelo, a maquiagem, o carro, a jumenta, seja lá o que o outro tiver. Se o outro está feliz, ele quer também. Se eu tivesse uma casa como aquela. Se eu tiver. Eu desejo, eu desejo. Essa raposinha, queridos, ela não vem sozinha. Ela traz consigo outras irmãzinhas. Ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. E ela vem acompanhada pela inveja. Ela vem acompanhada da inveja e da cobiça. A inveja admira e quer. A cobiça vem e diz: você admirou? Você quis? Queira o dele, queira aquilo que é dele. Aquilo que pertence ao outro. E quando a pessoa admira, quando a pessoa deseja, quando a pessoa sente inveja, quando ela cobiça, quando ela quer muito aquilo que ela não tem, e ela não consegue, através dos seus intentos, e mesmo quando ela consegue, ela tem um vazio, uma insatisfação, ela começa a murmurar. E o murmurar é um falar constante de uma insatisfação que você está tendo dentro do teu coração. E o murmurar não é um pensamento, queridos, é aquele, que raiva. Mas bem que podia fazer isso, mas bem que, sabe, mas comigo não acontece isso, só acontece com o outro. Sabe quando você murmura baixinho, que você fala, é um chilchiar, é um falar baixinho. É um descontentamento manifestado com palavras ditas num tom de voz baixinho. A pessoa não percebe que fica presa às suas próprias palavras de insatisfação. Ela se contamina a si próprio, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você passa a ouvir a tua palavra, que é poderosa, que cria, que gera, e de tanto você ouvir, a tua mente vai assimilando, o teu coração vai se contaminando, e você passa a acreditar na murmuração que os teus lábios estão proferindo, e você vai viver aquilo que os teus lábios estão proferindo, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E quando o coração começa a se encher dessa contaminação da murmuração, nasce no coração da pessoa a amargura. Porque eu não consegui, porque Deus não me deu, porque Deus não me ama, porque não gostam de mim, porque meu marido é isso, porque os meus filhos nunca vão ser nada, eu nunca vou ser nada, nunca vou conseguir, não dá certo. E murmura, e murmura, e murmura, e murmura, e murmura. O coração está um fel.
começa a admirar a prosperidade do ímpio, começa a ver, não consegue mais ver as bênçãos na sua vida, aquilo que Deus já fez, perde a direção da promessa, aborta o fruto, perde a flor. A flor fala de perfume. Quando uma árvore está florida, ela é perfumosa, ela tem um perfume. Aquele perfume da flor de laranjeira. Tinha até uns poemas que faziam para as esposas. Você é cheirosa como uma flor de laranjeira. Antigamente, né, gente? Hoje as flores, os perfumes são bem mais sofisticados, né? São criados em laboratórios, a gente ficou mais exigente. A gente já não acha tão maravilhoso aquele perfume que Deus criou lá na laranjeira. A gente gosta daqueles bem caríssimos que a gente vai importar da França, da Itália. A gente começou a ficar muito exigente. Qual é o perfume que está exalando na minha vida e na tua vida? Quando a videira floresce no Senhor, ela tem uma alegria, ela tem uma beleza. É uma beleza simples, mas é uma beleza que nos atrai. Nós olhamos e a Bíblia diz que a natureza reflete a glória de Deus. Olha a flor de pessegueiro, né, Ivo? Lembrou? Uhum. Então, é linda, é cheirosa, é bonita, é perfeita. Ela fala do fruto, da existência de um fruto. Mas quando nós deixamos as raposinhas entrarem e devastarem as flores, não sobra mais perfume, não sobra mais beleza. Não tem esperança. O fruto não vai nascer, a bênção não vai acontecer. Está amargurado, está azedo, está em fel. Pastora, tudo isso, querido, e tudo isso é responsabilidade tua. O Salmo 73, no verso 21, e vocês vão ler esse salmo em casa, por favor, é um tempo para ler esse salmo. Depois que o salmista começa a olhar a prosperidade do ímpio, e ele diz, olha, quase que eu resvalei. E ele fala de tudo que o ímpio recebia, de bênçãos, entre aspas, da prosperidade, da alegria, do gozo, do desfrute que o ímpio tinha sobre a terra. Lá no verso 21, ele diz, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. A amargura azeda o coração. E a raiz de amargura, queridos, ela não se estabelece só nisso. Ela contamina todo o ser, todos os teus sentimentos. Tudo na pessoa fica contaminado. A pessoa fica doente emocionalmente, espiritualmente. É o que o Salmo 73 diz. Que aconteceu com o salmista. E se aconteceu com o salmista, pode não acontecer comigo e com você, se nós não vigiarmos? De que me adianta santificar? O salmista chegou a essa ingratidão. Do que me adianta santificar o Senhor? Guardar meu coração. No verso 13 ele diz, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos da inocência. Olha a que ponto chega quando você é engodado pela concupiscência, da vaidade, da carne. Você entra para o mais terrível processo, quando se estabelece no teu ser uma estrutura de ingratidão. Você se torna ingrato a Deus. E aí você parte para um processo de vingança. Vou sair da igreja, não vou mais em célula, vou deixar esse negócio
de estar orando, lendo a Bíblia, jejuando, não vou mais querer as coisas de Deus. E começa a se afastar de Deus, porque o teu coração está ingrato, não consegue mais ver, não consegue mais ouvir. E aquela estrutura de orgulho vai criando essas escamas e fechando o teu ser. E a tua vinha está comprometida. Misericórdia. Quando a ingratidão se estabelece, além da tua vinha estar comprometida, e o teu fruto roubado, e esse fruto que te é roubado, é um fruto muito precioso. É o fruto do Espírito Santo, que é aquela seiva que corre da videira verdadeira para os galhos. A fé é roubada, a alegria é roubada, a paz é roubada, a mansidão é roubado, o amor, o domínio próprio, a bondade, a misericórdia. Tudo isso te é roubado e você fica preso em laços de amargura. Muitas raposinhas querem entrar na tua vinha. A raposinha da mentira, da ira, o roubo, a desobediência, a preguiça, a falta de temor, a falta de santidade. Precisamos estar atento às pequenas raposinhas que atacam a vinha em flor, destruindo a flor. Não haverá fruto. Destruindo o fruto, não há esperança, não há alegria, não há gozo, não há frutificação. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero dizer para você que você tem algo precioso, como falei no começo dessa palavra. Você foi enxertado na videira verdadeira e você tem uma vinha preciosa. Você tem a seiva do próprio Cristo que corre em ti. Você tem a essência de Cristo em ti. Você tem a videira verdadeira. Você está enxertado numa videira que não se nega de produzir em ti o fruto que há nela. É uma semente pura. É uma semente que vem completa. Você tem uma promessa, você tem uma herança. Tira os olhos das coisas vil e coloque os teus olhos naquilo que é precioso, essa vinha. Porque Deus quer que você, nele, frutificando, cuidando dessa promessa, cuidando dessa herança, você tenha gozo pleno. Deus quer ver você em plena alegria, em pleno gozo de vida, em comunhão com Ele, frutificando. Aonde os medos, as ameaças, aonde o tiranismo do mundo não pode trazer prejuízo à tua vinha. Você é a igreja, a vinha é a igreja. O fruto são os dons do Espírito. A flor é a comunhão tua com Deus, a comunhão tua com a videira verdadeira. Não deixe que nenhuma raposinha entre na tua vida. Não deixe que nenhuma raposinha roube a tua bênção, a tua herança. Porque o Senhor da seara está junto contigo. O agricultor, aquele que cuida, aquele que poda, aquele que limpa, ele está empenhado com a minha vida, com a tua vida. Não seja descuidado, não seja desleixado. Cuida da vinha. Cuida da vinha. Eu quero que você, para encerrar, pense. O que precisa? Quais são as raposinhas
que tem atacado a tua vinha? Quais são as raposinhas que já atacaram a tua vinha quando ela estava florescendo? Roubaram, destruíram. Quais são as raposas que têm te colocado medo, querendo que você paralisasse, parasse de frutificar, de fazer a obra? Quais são as raposinhas tão terríveis que devassam com a vinha do Senhor? Oh, rebalaramanás. Isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Isso é ter um coração quebrantado. Essa palavra tem que permear todos os dias da tua vida. Você é responsável por essa vinha. O que você tem negociado, talvez? O que os teus olhos têm olhado? O que o teu coração tem desejado? O que é mais precioso do que aquilo que o Senhor já colocou na sua vida? O que você tem deixado contaminar a tua vinha? A Bíblia diz que nós não vamos espantar as raposas. Você precisa apanhá-las. Você precisa pegar os teus adversários e os consumir. Você precisa decretar hoje que a tua vinha vai ser guardada e ela frutificará. E o teu gozo será grande, a tua alegria será plena. Não vai produzir uvas amargas. Você vai produzir o melhor dos frutos. E os frutos permanecerão, não serão roubados. Os frutos permanecerão. E serão herança para os nossos filhos, serão heranças para as próximas gerações. Não negocie. O meu apelo nessa noite é para você e para mim. Qual a raposinha que você precisa caçar nessa noite? Qual o descontentamento? A tristeza? Uma raposinha em forma de tristeza, de desânimo? Seja verdadeiro diante de Deus. Seja verdadeira diante do Espírito Santo de Deus. O que tem entrado na tua vinha? Talvez tu tenha olhado para a tua vinha e visto uma vinha devastada. Mas hoje você se levanta e diz: eu vou cuidar da minha vinha. Eu vou expulsar raposas e raposinhas. E a minha vinha florescerá e frutificará para a glória de Deus. Vou cuidar da minha mente, do meu coração. Eu quero me arrepender, eu quero pedir perdão por toda a insatisfação, por toda a murmuração, por todo o medo. E eu quero te convidar para estar aqui à frente, para nós orarmos juntos. Nenhuma estrutura de orgulho pode te prender no teu lugar. Quando nós nos expomos, nós somos curados, nós somos sarados. Você não está se expondo para mim, para o apóstolo Ivo. Eu quero que você venha aqui para se expor diante de Deus.
Eu quero que você venha aqui com uma decisão tomada.